Bom, turma, bom dia a todos. Dando sequência mais uma vez aos nossos vídeos sobre química aquática, eu vou fazer mais um exemplo de como que nós conseguimos trabalhar com a equação da eletroneutralidade da água agora para águas naturais. Nós vamos fazer um segundo exemplo de cálculo. Vamos colocar o seguinte problema. Vamos ao seguinte problema. É um exemplo de cálculo e aí vamos saber como é que a gente consegue trabalhar com a equação da eletroneutralidade da água para águas naturais. Esse problema é já uma evolução do problema que nós vimos anteriormente. Ele já é um pouco mais sofisticado e a questão é a seguinte. O problema é esse. Vamos admitir que eu tenho uma indústria. Vou colocar aqui. Tem uma indústria. E essa indústria, ela tem um certo volume de efluente ácido que ela quer lançar num lago. Vamos dizer que essa indústria tem uma grande área, ela tem um lago dentro dessa indústria. Vamos admitir que esse lago, ele tenha um volume de 25 mil metros cúbicos. E essa indústria, ela tem um efluente ácido que ela quer lançar neste lago. Vamos dizer que ela tenha um volume de efluente igual a 200 metros cúbicos e é um efluente que contém HCl 0,1 normal. Então a indústria tem um volume de efluente, 200 metros cúbicos, é um efluente ácido, é um efluente que contém HCl 0,1 normal, e ela quer saber se ela pode lançar esse efluente nesse lago. Esse lago tem um pH igual a 7,5 e tem uma alcalinidade igual a 125 miligramas CaCO3 por litro. Ou seja, eu tenho um lago, esse lago tem volume de 25 mil metros cúbicos, o pH é igual a 7,5, a alcalinidade da água neste lago é igual a 125 miligramas de CaCO3 por litro, 125 miligramas por litro, e aí alguém pergunta o seguinte, eu quero lançar esse efluente no corpo d'água. O volume é pequenininho, é 200 metros cúbicos, lá tem 25 mil, e aí eu acho que não vai acontecer muita coisa com relação ao pH desse lago. E aí alguém diz o seguinte, olha, de tal forma que a qualidade da água não seja alterada neste lago, o pH tem que ser sempre maior ou igual a 6,8. Esta é uma imposição. E aí o pessoal diz, mas veja só, é 200 metros cúbicos, o volume é muito pequenininho, o lago é grande, 25 mil metros cúbicos. Eu tenho certeza absoluta que o pH pode ser que caia, mas eu acho que ele não vai ficar menos do que 6,8. E aí a pergunta é a seguinte, será que a gente consegue calcular a queda no pH da fase líquida? Será que a gente consegue estimar a redução no pH da fase líquida em função do lançamento desses 200 metros cúbicos de um efluente contendo 0,1 molar de HCl? Aí, normalmente, o que a gente responderia? Bom, será que eu consigo fazer essa conta? Consigo. E nós vamos mostrar como é que a gente consegue calcular o pH da fase líquida, admitindo que a gente faça o lançamento desse efluente no corpo d'água. É possível fazer esse cálculo. E para isso, nós temos que adotar algumas hipóteses. Então vamos lá. Hipóteses.
Primeira hipótese, o lago é bem misturado. Lago com condições de mistura adequadas. Ou seja, ele é bem misturado. Traduzindo em outro linguajar, o lago comporta-se como um reator de mistura completa. Ele é muito bem misturado. É a primeira hipótese. Segunda hipótese, eu vou admitir que o lago comporta-se como um sistema termodinâmico fechado. Sistema termodinâmico fechado. Por que eu vou admitir um sistema termodinâmico fechado? Porque ao admitir um sistema termodinâmico fechado, a concentração de carbono inorgânico total, CT, é constante. Então, é uma hipótese necessária para que eu possa resolver o meu problema. Agora, olha só, vamos escrever a equação da eletroneutralidade da água do lago para sua condição inicial. A sua condição, tal como ele está. O que eu tenho? Cargas positivas menos cargas negativas. Na sua condição inicial, então vou colocar o índice zero. Isso aqui é igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2 vezes C total mais OH menos H+. Já vimos isso. O que é essa somatória de cargas positivas menos somatória de cargas negativas? O que é esse termo aqui? É a alcalinidade expresso em equivalentes por litro. Mas eu conheço a alcalinidade. Ela é igual a 125 miligramas de carbonato de cálcio por litro. Mas eu posso facilmente transformar essa alcalinidade em equivalentes por litro. Isso aqui é conhecido. O pH da fase líquida e a concentração de OH- também são conhecidos. E se eu conheço o pH, eu conheço alfa1 e conheço alfa2. Então, quem é que eu consigo calcular? A concentração de carbono inorgânico total presente na amostra. E como eu vou admitir que esse sistema é um sistema termodinâmico fechado, essa concentração C índice T, ela será mantida constante em todos os cálculos. Então, olha quanta informação que eu conheço. Primeira delas, qual é o valor da alcalinidade em equivalentes por litro? Ela é a alcalinidade em miligramas CaCO3 por litro, dividido por 50.000. Ou seja, isso aqui é igual a 125 miligramas CaCO3 por litro, dividido por 50.000. Então, a minha alcalinidade em equivalente por litro, ela vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 equivalentes por litro. Então, primeira grandeza que eu calculei. Se eu tenho a alcalinidade em equivalentes por litro, eu tenho esse termo. Bom, mas agora é fácil. Eu sei que o pH da fase líquida é igual a 7,5. Então eu sei que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 7,5. Eu sei que a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 6,5. E se eu tenho o pH e se eu tenho as constantes de equilíbrio do ácido carbônico, que nós já mostramos, vamos admitir que serão as constantes clássicas, eu vou escrever aqui, vai. K1, 10 elevado a menos 6,3. Ka2, 10 elevado a menos 10,3. Com esses valores, eu consigo calcular alfa1, consigo calcular alfa2.
são iguais a 0,939 e 1,49 vezes 10 a menos 3. E com isso, eu consigo calcular a concentração de carbono inorgânico total presente na amostra. Quanto vale C índice T? Vamos fazer essa conta. Isso aqui vale cargas positivas menos cargas negativas, 0. Mais H+, menos OH-, dividido por alfa1 duas vezes alfa2. Eu tenho todos os meus valores, eu vou escrever aqui para deixar tudo certinho. Quanto vale as minhas cargas positivas e as minhas cargas negativas? É a alcalinidade. 2,5 vezes 10 a menos 3. H+, 10 elevado a menos 7,5, menos 10 elevado a menos 6,5, dividido por alfa0, 0,939, mais duas vezes 1,49 vezes 10 a menos 3. Então, a concentração de carbono inorgânico total presente na amostra, vamos ver aqui, cadê? Ué, cadê minha conta aqui? Tá aqui. Fazendo a conta, isso aqui vai dar... Ixi, peraí. Cadê aqui? Ah, tá aqui. Vale quanto? Vale 2,65 vezes 10 a menos 3 molar. Tá aqui. Então veja que todas as condições da amostra, elas são conhecidas. Conheço isso, conheço isso, conheço isso, conheço isso. Mas isso vale para que condição? Vale para a condição do lago nas suas condições iniciais. pH 7,5, alcalinidade 125 miligramas expresso como carbonato de cálcio por litro, vale para esta condição. Então, a equação da eletroneutralidade da água que eu conheço é essa. E agora, feito isso, e veja só, eu fiz isso, toda essa conta, conhecendo só o pH e a alcalinidade. E com isso eu estimei a concentração de carbono inorgânico total. Na verdade, esse primeiro passo, ele é idêntico ao exercício, ao vídeo que nós fizemos anteriormente. É idêntico. Mas agora entra uma outra questão. Agora vamos apagar aqui. Vamos reescrever isso aí de novo. Entra uma outra questão. E aí, que questão que é? É a seguinte, mas e se eu lançar uma certa quantidade de ácido no corpo d'água? Eu vou lançar uma certa quantidade de ácido no corpo d'água. E aí, vai acontecer o quê? Bom, o que acontece? Vamos escrever agora a equação da eletroneutralidade da água, admitindo o lançamento desse volume de ácido aqui dentro. O que vai entrar aqui dentro? Bom, se o meu efluente é ácido e ele contém HCl 0,1 normal, essencialmente, o que eu vou ter? HCl é um ácido forte. Ele se dissocia em H+, mais Cl-. Então, todo Cl- que estará sendo adicionado na fase líquida, ele vai ter que entrar no meu balanço de cargas da minha amostra. A minha equação de eletroneutralidade da água, a minha nova equação de eletroneutralidade da água, tem que levar em consideração a adição desta espécie, do Cl-. Então, o que eu vou escrever? Cp menos Cn.
0. Para mim, é a condição inicial. Só que agora vai estar entrando um ânion associado a ácido forte. Quem? Um Cl-, mas Cl- tem carga negativa, então ele tem que entrar com o sinal menos, porque as cargas negativas têm menos. Isso aqui é uma certa quantidade de cloreto adicionado. Ora, na hora que fizer isso, tem que valer isto aqui. Mas veja só, isso aqui eu conheço. Vale quanto? Opa, peraí. Vale quanto? Isso aqui eu conheço. Isso aqui ele vale 2,5 vezes 10, tá certo a minha conta, 10 a menos 3, equivalentes por litro. Isso aqui eu conheço. Quem que eu conheço? Eu conheço isso aqui. Por que eu conheço esse termo? Porque eu admiti que o meu sistema termodinâmico ele é fechado. Então a concentração de carbono inorgânico vai permanecer constante. E nós calculamos. Vale quanto? Cadê o verdinho? O verdinho está aqui. Vale 2,65 vezes 10 a menos 3 molar. Na hora em que eu adicionar Cl-, o que vai acontecer com a nova alcalinidade da amostra? Vai cair. Porque no frigir dos ovos, este termo, na hora em que eu adicionar uma certa quantidade de ácido forte, este termo vai ser o novo valor da alcalinidade da amostra. E ela vai cair. Por que ela vai cair? Porque eu estou acrescentando um ânion associado a ácido forte. Ora, se eu conheço isso, se eu calcular isso, eu já de cara consigo calcular qual vai ser a redução na alcalinidade caso eu faça adição desse ácido no lago. Eu vou calcular isso aqui. Eu conheço. Eu conheço isso. Conheço. Mas eu sei que intuitivamente, se eu adicionar o ácido, o pH vai cair. O pH vai alterar. E por que o pH altera? Para manter a equação da eletroneutralidade da água. Para que a água permaneça eletricamente neutra. Mas aí se o pH altera, quem é que tem que alterar? O pH vai alterar. Altera a concentração de H+, altera a concentração de OH- e altera alfa-1 e alfa-2. Só que aqui nessa equação, eu só tenho agora uma única incógnita, que é o pH. Porque alfa-1, alfa-2, OH- são função do H+. Eu só tenho uma variável. Eu tenho uma incógnita e tenho uma equação. O meu problema está resolvido. Resolvi meu problema. O que eu preciso estimar? Essa concentração de Cl- que eu vou adicionar. Mas como é que eu posso calcular? O meu efluente tem concentração 0,1 normal. Eu vou jogar 200 metros cúbicos. É uma titulação. Eu tenho um efluente 0,1 normal e eu vou adicionar 200 metros cúbicos. Se eu multiplicar equivalente por litro por volume, isso aqui é equivalente. Mas eu tenho que dividir aonde eu estou dispondo em um volume de 25.000 metros cúbicos. Portanto, a quantidade de Cl- adicionado, vamos ver aqui, minhas folhinhas. A quantidade de Cl- adicionado vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 4 equivalentes por litro. E olha que interessante. Quanto vale a concentração a somatória de cargas positivas e negativas para a condição inicial da amostra? 2,5 vezes 10 a menos 3 equivalente por litro. Só que vai sofrer uma redução de 8 vezes 10 a menos 4 equivalentes por litro. E olha que interessante. Cadê aqui?
Qual vai ser o valor da alcalinidade final da amostra? A alcalinidade final, ela vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 3, menos 8 vezes 10 a menos 4, lógico, importante escrever a unidade, equivalentes por litro. Isso me dá uma alcalinidade final. Se você fizer essa conta, ela vai ser igual a 1,7 vezes 10 a menos 3, equivalentes por litro. E se você multiplicar por 50.000, direto, isso dá uma alcalinidade estimada, no final, de 85 miligramas, expresso como carbonato de cálcio por litro. O que é que significa isso? Significa que, se eu efetuar a adição desses 200 metros cúbicos com efluente 0,1 normal no corpo d'água, cujo volume é 25 mil metros cúbicos, que tem pH inicial igual a 7,5 e a alcalinidade igual a 125 miligramas por litro, se eu fizer essa adição, eu vou ocasionar uma redução na alcalinidade da amostra e a alcalinidade do corpo d'água vai cair de 125 para 85. Então, de cara, eu consigo calcular qual vai ser a redução na alcalinidade. Eu vou ter uma redução de 125 para 85, 65, eu vou ter uma redução de 40 miligramas por litro na alcalinidade do corpo d'água. E aí o que acontece? Erroneamente, muitas pessoas pensam assim, tá vendo? Veja só, a minha alcalinidade é 125 miligramas por litro. A adição desse efluente vai me reduzir a alcalinidade certo, né? Vai me reduzir em 40 miligramas por litro. A alcalinidade vai ser reduzida para 85. Tá vendo? Não vou ter problema nenhum. Mas veja só, não é porque eu tenho alcalinidade, não significa que com isso que o pH não vai se alterar. Ele vai se alterar. É que ele pode se alterar mais ou menos em função da alcalinidade do corpo d'água. Mas lógico que o pH vai alterar. E na verdade, esse é o nosso objetivo. É como é que a gente consegue calcular esse pH. Bom, mas como é que eu consigo calcular esse pH? Então vamos lá. Vamos fazer essa conta. Agora, como é que eu consigo calcular esse pH? Bom, qual deve ser o pH? Deixa eu ver aqui as minhas contas. Vamos escrever a equação da eletroneutralidade da água, agora, para nova condição, admitindo que eu efetuei o lançamento desse efluente. Qual que é a nossa condição? Vamos escrever a equação da eletroneutralidade da água. Como é que eu posso escrever? Cargas positivas menos cargas negativas. Eu vou escrever aqui 0. Adicionei uma certa quantidade de Cl-. Isso tem que ser igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2 vezes C total mais OH menos H+. Na verdade, eu já tinha escrevido isso anteriormente, mas eu vou escrever tudo de novo. Quanto vale isso aqui? Na verdade, quanto vale isto aqui? É mais fácil. Quanto vale esta grandeza? Nós calculamos. É a alcalinidade final. Quanto que vale? Vale 1,7 vezes 10 a menos 3 equivalentes por litro. Quanto vale isso? Isso vale 2,65 vezes 10 a menos 3 molar. Ora, eu tenho uma equação.
e eu tenho uma incógnita, é o pH. Eu não conheço o H+, não conheço o H-, mas o H- é função de H+. Então vamos escrever 1,70 vezes 10 a menos 3 equivalente por litro é igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2 vezes 2,65 vezes 10 a menos 3 molar. Concentração de OH- KW sobre H+, menos concentração de H+. A minha equação, ela está aqui. Eu tenho que resolver esta equação. E nós vimos que a solução desta equação não tem jeito. Eu tenho que resolver utilizando o Solver, utilizando o Excel, não tem jeito. Por quê? Porque agora o que a gente tem? Alfa1, alfa2. Essas grandezas, elas são função do pH. Isso aqui é função do pH, isso aqui é função do pH. pH está aqui, pH está aqui. Eu tenho que resolver utilizando o Solver, utilizando o Excel. E aí, se você resolver essa equação, a concentração de H+ vai ser igual a 2,81 vezes 10 a menos 7, o que faz com que o pH seja igual a 6,55. Ou seja, o lançamento desse efluente no corpo d'água, ele vai ocasionar uma queda no pH de 7,5 para 6,5. O que, na verdade, 6,5, ele é inferior a 6,8, que é o limite. Resultado, se eu estou impondo para o corpo d'água que o meu pH sempre tem que ser superior a 6,8, igual ou superior, qual é o resultado disso? Não é possível o lançamento. Não é possível o lançamento. Ou seja, não é porque tem alcalinidade. Eu tive uma redução de 40 miligramas por litro na alcalinidade inicial da amostra. Não é porque tem alcalinidade que o pH não vai se alterar. Lógico que ele vai se alterar. É lógico que ele se altera. E ele vai cair de 7,5 para 6,5, 6,55. Ele vai se alterar. Então, olha quanta informação relevante a gente consegue calcular, estimar, com base no parâmetro alcalinidade, e que me permite, no fundo, calcular esta grandeza, o que são essas tais famosas cargas positivas e cargas negativas na fase líquida. Ou seja, mesmo sem conhecê-las, eu consigo estimá-las com base na análise de alcalinidade. Meu problema está feito, está resolvido. Ou seja, ele é um problema mais sofisticado, porque agora eu estou variando esta equação da eletroneutralidade da água. Eu estou fazendo variações. E ao fazer essas variações, quem tem que alterar de tal forma manter a eletroneutralidade da água? O pH tem que alterar, o pH tem que variar. Bom, turma, eu espero que vocês tenham compreendido esse cálculo, entendido como é que eu consigo trabalhar com o parâmetro alcalinidade. E a nossa homenagem, poxa, importante, eu devia até ter falado, sempre devia falar nisso do vídeo, a nossa homenagem à banda Rainbow. Rainbow. Para quem é mais jovem, provavelmente não conhece. O Rainbow foi uma banda que foi fundada pelo Rich Blackmore. Para quem não conhece, o Rich Blackmore é o famoso guitarrista do Deep Purple. Mas lá pelas tantas, lá na década de 70, 77, por aí, as bandas sempre acabavam tendo umas brigas internas. O Rich Blackmore, ele deixou o Deep Purple, e aí ele saiu, ele fundou uma outra banda, que chamava-se, se não me falha a memória, Blackmore's Rainbow.
Então ele fundou uma banda chamada Rainbow. E aí ele era o guitarrista da banda, do Rainbow. E ele chamou para ser vocalista ninguém, nada mais, nada menos do que o Ronnie James Dio, o Dio. O famoso Dio, vocalista, ex-vocalista do Black Sabbath, depois fez carreira solo. E o Rainbow, ele fez muita coisa boa, muita coisa boa. O Rainbow é, na verdade, a banda do Rich Blackmore e o Ronnie James Dio como vocalista. É uma super banda. E esse disco aqui, cara, é antológico. Long Live Rock and Roll. É antológico. Vale a pena escutar do começo ao fim. Ele é uma obra-prima. Então, nossa homenagem ao Rainbow, em especial ao Rich Blackmore, baita guitarrista, e ao falecido Ronnie James Dio, que era considerado o Frank Sinatra do rock and roll, porque tinha uma voz belíssima. Então, nossa homenagem ao Ronnie James Dio, nossa homenagem ao Rich Blackmore. Bom, eu espero que este exemplo tenha mostrado para vocês como é que a gente consegue trabalhar, então, com a equação da eletroneutralidade da água para águas naturais. Nós vamos fazer vídeos posteriores apresentando mais exemplos, de tal forma que todos esses conceitos possam ficar bem claros e a gente consiga ir trabalhando ao longo do tempo. Tá bom? Então, turma, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos.